Escrever bons relatos de viagem é uma arte e vai muito além de contar o horário de funcionamento das atrações ou dar aquelas dicas de o que fazer e onde comer para os leitores. Meu nome é Natália Beccatini e eu trabalho com conteúdo de viagem há 13 anos. Tenho uma coletânea de crônicas de viagem publicadas pelo meu blog 360 Meridianos, chama Encontros. Também tem uma newsletter na qual eu conto algumas histórias das minhas andanças atuais por aí. E hoje eu vou contar para vocês como você também pode criar histórias envolventes, emocionantes, que vão fazer você se conectar com a sua audiência, seja num blog, numa newsletter, nas redes sociais, ou até aqui mesmo no YouTube. Porque assim como a gente aprendeu lá nas aulas de português, o ensino fundamental, vídeo também é um tipo de texto. Então você pode até estar se perguntando, mas já tem muita gente falando de viagem na internet, por que as pessoas vão querer saber das minhas viagens também? Bom, e aí eu vou falar para vocês que não é à toa que as viagens inspiraram algumas das melhores histórias que a gente já ouviu na nossa vida inteira e também são matéria-prima de muitos best-sellers atuais. Por exemplo, eu vou citar aqui o livro da Sherry Strayed, que acabou virando filme, né? Foi estrelado pela Reese Witherspoon. Temos também o Comer, Rezar e Amar, que dispensa apresentações, e também o Na Natureza Selvagem, né? Que é outro clássico aí da literatura de viagem recente. No cinema também, os relatos de viagem costumam se dar muito bem. Além de todos esses livros que eu citei aqui agora terem virado filme, todos os anos a gente acaba tendo algum sucesso de bilheteria que tem as viagens como tema central. Um exemplo, né, a gente tem o ganhador do Oscar de alguns anos atrás, que é o Nomadland, que é um filme excelente, inclusive, que trata, né, das pessoas nos Estados Unidos que se aposentam e vão viver a van life, né, vão viver num trailer, numa van. Tem um pouco dessa romantização da vida da estrada, ao mesmo tempo com questionamentos sobre o capitalismo tardio e sobre a precariedade, né, dos trabalhadores, dos aposentados, de quem trabalha nesses grandes varejos, tipo Amazon, etc. Muito bom, recomendo quem não viu. Temos também alguns mais antigos um pouco, como o Diário da Motocicleta, que também é um livro, aliás, mas que trata, né, das viagens do Che Guevara pela América Latina, antes dele se juntar às forças revolucionárias em Cuba. Quando eu falo em viagens, eu não estou falando só das viagens reais, mas também tem muito espaço aí para as viagens imaginadas, né, as viagens da ficção. Tem muita história fictícia que é baseada em viagem, que eu vou citar a trilogia do Antes do Amanhecer, que é, né, essa comédia romântica apaixonante, assim, que todo mundo gosta. Temos também as viagens mais fantásticas, né? Afinal de contas, o Hobbit começa com uma viagem, o Senhor dos Anéis começa com uma viagem, Harry Potter começa com uma viagem, e até mesmo a Barbie começa com uma viagem, né? Quando ela sai lá do mundo da Barbie para ir para o mundo real, ela faz aí essa viagem, acaba enfrentando desafios no meio do caminho. Se você prestar atenção em todos esses casos, é uma viagem que dá início aos acontecimentos, que desenrola a narrativa, né? Então as viagens estão aí muito presentes, tanto na ficção quanto na realidade. Isso acontece porque elas têm o potencial de serem momentos cheios de desafio, que sempre levam a aprendizado e a uma transformação. E essa é a base da jornada do herói, que, para quem não sabe, né, é uma estrutura narrativa muito utilizada, onde o protagonista parte de uma situação conhecida por ele rumo ao desconhecido, né, uma aventura onde ele enfrenta provas e desafios, ele consegue no final uma vitória e ele volta para o mundo conhecido dele completamente transformado, como se ele tivesse mudado ao longo desse percurso. E isso, para quem já viajou um pouco aí, sabe que é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa quando ela resolve enfrentar a estrada. Inclusive com nós, sempre acontece. Muitos de nós temos histórias transformadoras de viagem para contar. Isso nada mais é do que a jornada do herói nas nossas vidas. Então, pensando a partir dessa perspectiva, as nossas peregrinações também acabam se tornando uma fonte inesgotável de ideias, de histórias que a gente pode tirar aí para apresentar para os nossos leitores ou para a nossa audiência, qualquer que seja o formato que a gente resolver contar essas histórias. Ou até mesmo para contar na mesa de bar para os nossos amigos, né? Quem nunca passou tardes contando sobre as aventuras que já viveu enquanto estava viajando, contando um caso, um perrengue de viagem. Tudo isso é material narrativo que a gente se apropria dessas experiências que a gente tem. Mas a verdade é que, sejam reais ou imaginadas, literatura ou jornalismo, as crônicas de viagem são um gênero textual que nunca sai de moda. Elas estão aí desde a antiguidade e foram sendo reinventadas com o passar do tempo, né, de acordo com as necessidades e exigências de cada época. Então a gente saiu desses relatos da antiguidade, a gente passou para os relatos das grandes navegações, chegamos nos exploradores curiosos do século XIX e hoje, né, nesse espaço democrático que é a internet, todo mundo tem um cantinho para chamar de seu e pode publicar seus relatos de viagem e tem a chance de ser lido por uma audiência grande, né, por desconhecidos. As pessoas podem descobrir seu blog, sua newsletter, seu texto, seu Instagram. Você pode acabar criando uma comunidade em torno desses relatos. Então agora eu vou contar para vocês 8 dicas que eu reuni ao longo de todos esses 13 anos
produzindo histórias de viagem e vou te mostrar como você também pode criar relatos que valem a pena ser lidos. Bom, então a primeira dica é: prepare-se antes de viajar. É claro que um pouco do charme dos relatos de viagem tem a ver com os imprevistos e os desafios que a gente encontra, mas se você quer levar isso realmente a sério, você precisa se preparar para essa viagem, se preparar para aquilo que você vai escrever muito antes de você entrar no avião. Isso porque boa parte de escrever bem é repertório. Então, ler livros, assistir filmes, ver séries, ler reportagens, enfim, pesquisar sobre o lugar onde você está indo, pesquisar sobre relatos de viagem, pesquisar sobre o que está sendo dito, escrito, os aspectos culturais daquele lugar, vai te dar mais ideias de assuntos e temas que você pode abordar nos seus textos. Embora muitas vezes eu já tenha jogado toda essa pesquisa pro alto para ir atrás de uma outra história que eu descobri no meio do caminho, muitas das coisas que eu escrevi também não seriam possíveis se eu não tivesse me preparado previamente para isso. Então eu acho que viajar informado faz bem não só para qualquer viajante, mas como também para as pessoas que pretendem transformar essas viagens em algum tipo de relato. É importante estar atualizado sobre o contexto recente do lugar onde você está indo, sobre a história, também sobre o passado, sobre o que está sendo dito sobre eles, sobre os tipos de estereótipos que as pessoas têm, como você pode desafiar e quebrar esses estereótipos. Você só vai descobrir uma abordagem nova, né, que não foi feita ainda, se você souber o que está sendo falado. Senão você cai no risco de cair muito no beabá, muito no básico, no que já foi dito e repetido várias vezes, porque é realmente aquela ideia mais rasa que a gente tem sobre um lugar. Para ir mais fundo, a gente realmente precisa se aprofundar mesmo, né, nas nossas pesquisas. Então, assim, faz uma lista com os temas que você gostaria de abordar, mesmo que você ache que não vai dar tempo, ou não vai ser possível explorar cada um deles. Anote o nome dos lugares que você gostaria de ir, o tipo de pessoas que você gostaria de falar. Enfim, inclua esse processo de produção das histórias no seu planejamento de viagem. Eu costumo manter um banco de ideias no Notion, onde eu vou salvando na internet coisas que eu leio interessantes sobre um lugar, mesmo lugares que eu talvez nunca vá conseguir ir, eu vou salvando ideias de história, tudo que eu vejo que me chama atenção eu guardo, separado por país, e aí quando eu finalmente tenho a chance de visitar aquele país, eu vou lá, recorro a esse banco de ideias, já parto daí minha pesquisa, também pesquiso algumas coisas novas que eu não encontrei ainda, faço uma busca mais refinada no Google. Isso tudo vai, né, me abastecendo de conteúdo e de ideias para que eu possa falar sobre aquele destino de uma maneira que não seja tão básica, ou simplesmente dar aquelas as dicas mais batidas dos lugares onde eu visito. Então eu sempre tento ir um pouquinho para lá do que é comumente falado. Quer dizer que eu consigo todas as vezes? Bom, não sei, aí vocês vão me dizer que o conteúdo diz. Às vezes eu sinto que sim, às vezes eu não fico tão satisfeita com o que foi feito, mas enfim, essa rotina de planejamento de conteúdos eu já incluí na forma como eu trabalho. Bom, o importante, mais do que você realmente dar conta de cumprir essa lista que você fez, é você ir criando esse processo, né, de anotar ideias e criar o seu próprio banco de ideias que você pode recorrer se a inspiração faltar, ou mesmo entender o que te chama atenção no destino, para você chegar lá já com esse olhar mais aguçado para isso. Bom, a segunda dica contradiz um pouco a primeira, mas não tanto, eu já vou explicar, que é: esteja aberto aos imprevistos. Por mais que a gente vá com esse certo planejamento, nem sempre as coisas saem da forma como a gente espera. Isso não quer dizer que foi tudo em vão ou que a viagem foi toda jogada para o alto, né? Eu me lembro, por exemplo, de alguns imprevistos que já aconteceram comigo em viagens que acabaram mudando um pouco o planejamento, mas renderam textos legais. Foi quando eu fui fazer meu intercâmbio na Índia, isso há mais de 10 anos, e eu fui fazer uma viagem no final de semana para visitar uma vila que alguns amigos meus tinham ido e tinham falado que era muito legal. Só que eu não me atentei muito bem para essa coisa do planejamento. Na hora que eu cheguei nessa vila, estava tudo completamente fechado. Não tinha um hotel aberto, não tinha comércio aberto, não tinha restaurante aberto, porque a cidade estava debaixo de neve. Assim, era uma vila no Himalaia, era inverno, então ela funcionava no verão e no inverno, né, sazonalmente eles fechavam, porque não tinha visitante. Então eu me vi ali no meio do Himalaia no inverno, sem ter onde dormir, não tinha onde comer direito. E aí eu tive que sair batendo, né, com meus amigos de porta em porta para ver se alguém me acolhia. E por fim, um velhinho tinha um hotel, ele aceitou abrir um quarto pra gente e ele cobrou R$1,50 por pessoa. Isso ficou na minha cabeça que foi a hospedagem mais barata que eu já paguei na minha vida. Enfim, eu não consegui escrever sobre visitar essa cidade, porque eu não consegui ver nada, mas rendeu uma crônica de viagem engraçada, pelo menos. Então, assim, a gente não pode esquecer também, né, que as viagens são cheias de imprevisto, e isso é muito valioso, assim, porque esses tipos de situação que fogem ao controle também enriquecem as narrativas. Então, por mais que na hora talvez dê aquele frio na barriga, né, de passar um perrengue ou imprevisto,
Normalmente não vai ser nada muito grave. Eu falei isso num vídeo que eu publiquei na semana passada, vou deixar o link aqui pra vocês verem, que é sobre viajar sozinha e enfrentar perrengues de viagem sozinho, né? Nesse caso, talvez você não esteja sozinho, você pode ter um companheiro para passar esse perrengue com você. Isso acaba tornando mais fácil, mas é isso. Assim, se acontecer coisas que fugiriam do seu controle ou coisas inesperadas, surpresas boas também podem acontecer. No México, por exemplo, eu já tive surpresas boas em que eu acabei convivendo um pouco com um grupo de indígenas que, no grupo étnico deles, eles tinham um terceiro gênero, e eu aprendi muito sobre isso. E foi um encontro que eu realmente não esperava ter quando eu fui nessa viagem. Não era uma coisa que eu estava pensando em escrever sobre, mas acabou me rendendo uma reportagem super legal. Então é isso, se planeje, mas também deixe espaço para o novo. Aí você sempre pode se perguntar o que você aprendeu com aquela experiência, quais aspectos daquela cultura ou daquele país aquele imprevisto revelou para você, e o que você sentiu também com aquela experiência. Foi dramático, frustrante, foi uma surpresa boa, foi engraçado, tragicômico, talvez, enfim. Pegue todos esses sentimentos e coloque isso no papel também. A terceira dica é para você sempre um caderno, uma caneta sempre a postos, mas o bloco de notas do celular também serve. Eu não vou ficar aqui muito presa à forma como você toma nota, cada um tem seu processo. Eu também não sou a pessoa mais saudosista com o analógico. Hoje em dia quase tudo que eu tenho é digitalizado, inclusive as notas que eu tiro, eu uso a nota do celular na maior parte das vezes. Tô tentando voltar um pouco a escrever à mão, porque acho que é diferente, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas o importante é que você tenha um lugar para anotar suas ideias, impressões, sentimentos e sensações em primeira mão. Ter um diário de viagem ajuda, é muito bom para quem consegue, mas eu sei que não é todo mundo que consegue ter essa disciplina de escrever, né, regularmente. Eu mesmo já tentei várias vezes, mas eu tenho um problema com consistência, então às vezes eu vou lá, anoto algumas coisas, outras vezes eu passo meses sem escrever nada. Mas mesmo que você faça notas mais pontuais, eu acho que é importante a gente registrar as primeiras impressões de um lugar, porque conforme a gente vai se distanciando da experiência, a gente vai processando ela e a nossa percepção daquela experiência vai mudando com o tempo. E isso é bom, na verdade, a gente ter esse distanciamento é importante muitas vezes pra gente escrever. Eu acho até que as impressões amadurecem, na verdade, mas a gente acaba perdendo um pouquinho o contato com o que a gente sentiu ali no momento, que são sensações que podem também enriquecer o texto. Então, sim, né, anotar algumas palavras, algumas sensações, sentimentos, assim, impressões mesmo. A primeira coisa que você pensa, assim, eu acho que pode ajudar muito na hora que você for amarrar um texto final com riqueza de detalhes. Assim, a gente vai falar mais sobre detalhes depois. Eu realmente acho que essa primeira sensação, esses primeiros pensamentos são muito importantes. Outras coisas que vale a pena anotar, porque a gente acaba esquecendo, são pedaços de diálogos que você tem por aí, nomes de lugares, nomes de pessoas. Eu odeio quando eu quero escrever sobre uma pessoa que eu encontrei e não anotei o nome dela. Expressões usadas no lugar que você aprendeu no idioma local, nomes de comida, palavras na língua local, frases, ingredientes usados ali na gastronomia local, enfim, todos esses pequenos detalhes que depois a gente pode até ter acesso pesquisando, mas é um trabalho um pouquinho mais difícil, vale muito a pena você ter anotado com você ali para facilitar a sua pesquisa depois. E não adianta nada você anotar e não consultar essas notas, né? Então, na hora que você for elaborar todo esse material, seja vídeos ou texto, enfim, legendas para o Instagram, o que seja, é importante você voltar nessas notas, porque elas podem até te render ideias sobre outros conteúdos que você pode produzir, outros textos, outras crônicas. Bom, a quarta dica é para você sempre adotar uma estrutura narrativa mesmo nos seus textos. Sabe aquela coisa que a gente aprende na escola, de começo, meio e fim? Então, contar uma história é a melhor forma da gente se conectar com as outras pessoas. E isso é científico, tá, gente? Nossos cérebros são programados para ter mais informações e se conectar emocionalmente com histórias. Isso porque elas ajudam a estabelecer uma conexão com a audiência desde a primeira até a última linha e também fazem com que as pessoas se relacionem com os personagens. No caso, pode ser você ou pode ser uma história de alguém que está contando, mas as pessoas vão conseguir se relacionar muito melhor com aquilo se você apresentar as informações na forma de uma história. Então, como inserir narrativa, por exemplo, numa legenda de Instagram, ou num post no blog, ou talvez até num vídeo aqui no YouTube. Então, o que você precisa, né, para transformar tudo aquilo que você viu numa história? Você precisa de um arco narrativo, né, com começo, meio e fim. Você precisa de um desafio, você precisa de personagens que a audiência vai conseguir se conectar, personagens reais com motivações, com qualidades, com características, com erros, com defeitos. Ter uma sequência lógica dos fatos, né, um desfecho interessante, um final onde a audiência vai se sentir recompensada pelo tempo que ela demorou escutando aquela história, né, porque nada é mais broxante do que uma história com final ruim, que a gente fica ali preso e no final é decepcionante. Então, existem várias técnicas de storytelling, eu posso fazer um vídeo só sobre isso depois, mas aqui eu tô falando meio por alto para você se aprofundar um pouco nesse assunto, porque realmente você dominar a arte da narrativa é a melhor forma de você cativar as pessoas com
com o que quer que seja que você está tentando levar para elas. Outra dica muito importante é você focar naquilo que te chamou a atenção e meio que esquecer o resto, porque ninguém aguenta aquele tipo de relato que é tipo, eu saí da minha casa às 5 da manhã, fui pro aeroporto, peguei o avião, andei aqui pelas ruas do Montmartre, passei na frente do Moulin Rouge, etc. Não, gente, tipo, não é assim que se conta uma história. Comece sua história com aquilo que for mais interessante, né? Captura a atenção da pessoa, da audiência, do leitor. Já na primeira linha, assim, tem uma abertura impactante. As primeiras linhas de um texto são as mais importantes, provavelmente, assim, porque é a partir delas que as pessoas vão decidir se elas vão ler o resto ou não. Isso vale também para vídeos. E ainda mais esse ambiente digital que a gente tem hoje, onde a gente concorre, né, pela atenção das pessoas com muita coisa, muito estímulo, muitas outras histórias sendo contadas por aí. Você precisa de cara começar o seu texto de uma forma que as pessoas vão querer parar e ficar nele. Então você pode escolher os momentos mais marcantes, mais emocionantes da sua viagem, aqueles que mais te marcaram, construir a partir deles pequenos relatos e ir publicando aí na plataforma que você achar melhor. E a partir dessas histórias você pode refletir sobre essas situações, expandir as narrativas, né, com suas impressões e as suas ideias mesmo sobre aquela situação, né. Esse outro ponto que vai ser um diferencial vai ser a sua abordagem, o seu olhar único em cima daquilo que você viveu. É muito importante a gente adotar a primeira pessoa nesse tipo de narrativa, mas com parcimônia, a gente não pode abusar dela. Eu não vou nem tentar passar pano pra ninguém aqui, todo escritor é meio egocêntrico. Quem produz conteúdo pra internet também acaba sendo meio egocêntrico, mas a gente vive uma era do egocentrismo, assim, ninguém aguenta mais essas contas de Instagram focadas só, né, em gente com rosto bonito e vestido esvoaçante em frente de lugares bonitos. Se você focar só nisso, vai ser muito difícil de se diferenciar, né, dentro desse mar de influencers, de lifestyle que tem por aí. É claro que você é bonito, interessante, tem uma vida descolada e tudo mais, mas assim, tem muitos outros alecrins dourados na internet e muita gente que já tá fazendo isso há muito tempo e aí acaba sendo um tiro no escuro. Pode ser que você vai focar nisso e vai dar muito certo, você vai virar a próxima mega influencer que vai ser chamada por Big Brother? Pode ser. Mas assim, também é um caminho muito mais difícil, né? Das pessoas realmente admirarem tanto a sua vida a ponto de você conseguir realmente destaque nesse meio, assim. Mas, né, você que sabe o que você vai fazer. Eu tô aqui dando uma opinião e um conselho de que é muito mais legal quando a gente usa, né, a primeira pessoa, nós mesmos, pra falar das coisas de acordo com outras perspectivas e não falar de nós mesmos. Entende o que eu tô falando, a diferença aí? Então, assim, é claro que não tô dizendo pra você se apagar dos seus textos, dos seus conteúdos. Longe disso, na verdade. É muito importante que você esteja presente pra você contar as suas impressões, as suas ideias, como aquilo te impactou no fim das contas, o que você aprendeu, como você cresceu. Porque se a gente se apaga também completamente dos nossos textos, o conteúdo fica frio, fica muito jornalístico, fica muito distante, né? As pessoas querem, afinal, se conectar com outras pessoas. A diferença aqui é que a gente não precisa ser o foco da narrativa o tempo inteiro. A gente não precisa falar, olha eu praia, olha eu em tal lugar, olha eu em tal lugar. Mas a gente pode ser o veículo mesmo, né? Uma forma de deixar as pessoas verem aquele lugar através dos nossos olhos, né? Muita gente não vai ter oportunidade de viajar, não vai ter nunca a oportunidade de conhecer determinados lugares que você vai algum dia, e é uma forma delas viajarem junto com você, né? Ver através dos seus olhos, sentir através das suas palavras. Então, assim, é mais como deixar aquele lugar e as pessoas daquele lugar falarem com outras pessoas através de você, sabe? Aquele veículo. Não sei se eu me expliquei bem. Se vocês quiserem discutir mais sobre isso nos comentários, eu tô aberta. Mas é meio que se perguntar isso, né? O que te despertou curiosidade, aversão ou interesse naquela cultura? Né? O que te despertou empatia com aquele povo? Enfim, vai fazendo essas perguntas e aí acho que a gente vai chegar no lugar onde eu tô propondo aqui. E claro, né, também acho que sempre vale a pena você falar um pouquinho da motivação que te levou a fazer aquela viagem, o que te chamou a atenção naquele lugar especificamente para você resolver pegar, comprar uma passagem, arrumar as malas e ir para lá. Motivações pessoais, pode ter a ver com um desafio pessoal que você está querendo enfrentar, ou com o passado da sua família, ou alguma história que você ouviu quando você era criança, que você sempre sonhou, enfim. São inúmeras motivações e eu acho que isso também humaniza a sua história, mas que não seja simplesmente, eu queria vir aqui porque esse lugar é super disputado, tem fila para tirar foto no Instagram e eu queria postar no meu feed para ficar bonito. Assim, acho que a gente pode ir um pouco além e ser mais profundo com relação a isso. Bom, outra coisa muito importante de falar é que eu vejo muita gente pecando por aí, é que detalhes nunca são demais nesse tipo de relato. E a gente
precisa ser o mais específico possível, porque caso contrário a gente vai cair num monte de descrição genérica que já foi feita antes, né? Imagina mais ou menos como se você estivesse escrevendo para alguém que nunca viu uma fotografia daquele lugar, ou se você não pudesse colocar fotografias no seu texto e você tivesse que usar ao máximo os seus 5 sentidos para criar essa descrição, sabe? Então, em vez de você falar assim, nossa, era um jardim cheio de flores, tenta descobrir que foi aquela, eram rosas, eram margaridas, sabe? Muda um pouco a imagem na cabeça da pessoa quando a gente coloca isso. A comida levava muitas ervas. E que ervas era? Era alecrim, era manjericão, era hortelã? Qual que era a cor daquilo que você comeu? Qual que foi o sabor que você sentiu? Assim, quais palavras melhor descreveriam aquelas sensações que você teve? Aí eu volto lá atrás na importância da gente tomar as notas, né? Para a gente relembrar essas sensações, senão a gente acaba se perdendo nelas também. Isso tudo vai enriquecendo e vai levando as pessoas junto com você para dentro daquele cenário. E da mesma forma, né, o contraponto é que a gente também tem que evitar cair na pegadinha de usar palavras que simplesmente não querem dizer nada, mas que são muito fáceis, são muletas linguísticas que a gente acaba recorrendo quando a gente não sabe o que dizer ou tem um pouquinho de preguiça de pensar nesses termos mais específicos. Por exemplo, interessante. O que quer dizer algo interessante? Interessante não quer dizer nada. É interessante por quê? O que torna aquilo interessante? É surpreendente também, outra palavra que não quer dizer nada sozinha. Se você me explicar por que é surpreendente. Incrível é outra palavra muito empregada. Eu até já devo ter usado em muitos textos, mas se você parar pra pensar, ela não fala exatamente por quê que uma coisa é tão incrível assim, né? Acho que tem uma regrinha da escrita criativa que é mostre, não conte, que serve muito bem para escrita de viagens. Em vez de eu falar que uma pessoa ficou brava, eu posso falar que ela estava gritando com as mãos levantadas, etc. Assim, tudo isso ajuda a criar uma imagem mais vívida na cabeça do leitor. E por fim, cuidado com as frases de efeito e os clichês na hora de escrever esse relato de viagem. Que essa é outra muleta muito comum, tipo praia paradisíaca, mar azul turquesa, de tirar o fôlego, tal lugar é a meca de tal coisa. Em alguns momentos a gente até pode recorrer a isso quando faz sentido, mas assim, tentar evitar ao máximo, porque 90% das vezes um clichê vai ser mal usado. Tem como usar clichês bem, mas 90% das vezes vai ser só outra muleta muito fácil que a gente recorre, que a gente tá com preguiça de pensar numa forma mais original de escrever tal lugar. E tem também os apelidos, né, que uns lugares já carregam com eles. Paris, a cidade de luz, a tal cidade é a Veneza de tal coisa, sabe? Assim, isso também é melhor evitar, a menos que você tenha um bom motivo realmente para empregar aquilo naquela hora. Então vamos evitar esses clichês como o diabo foge da cruz. Eu leio aqui usando um clichê agora, mas o que eu quero dizer é que vale a pena quebrar um pouco a cabeça para encontrar formas mais originais, mais autênticas e mais suas, né, únicas, de falar de um lugar. Isso vai com certeza gerar relatos de viagem muito mais ricos, muito mais envolventes e muito mais marcantes para as pessoas que acabarem lendo ou encontrando ele por aí na internet. Essas são minhas 8 dicas para contar melhores relatos de viagem. Se você gostou desse tipo de conteúdo, me fala aqui, eu posso trazer mais material sobre produção de conteúdo, sobre escrita criativa, sobre storytelling e todos esses outros temas aqui, né, se conectam com esse aqui. Vou adorar saber se vocês querem saber mais disso. Por fim, se você gostou, se essas dicas foram úteis para você, por favor, assine meu canal, curte esse vídeo, compartilhe também, porque é muito importante para mim. E no mais, a gente se encontra na próxima. Até lá!